Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Carolinho Diz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pessoal, hoje voltamos com o nosso quadro maravilhoso, um tema, um personagem bíblico. E o nosso tema de hoje são paixões do mundo. É um tema, assim, que dá pra falar bastante coisa, mas hoje eu queria limitar esse tema com o nosso personagem Salomão. Salomão, Carol? Sim, Salomão. Salomão, quando a gente pensa nele, a gente sempre lembra da questão de sabedoria, um cara muito virtuoso, porém não é bem assim. A gente vai ver que muitas das vezes a gente consegue aprender mais com os erros dos heróis, dos líderes, dos representantes da Bíblia, do que com os acertos dele. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre Salomão. Se você já gostou do quadro ter voltado, se você já gosta desse tema, se você quer saber mais sobre a história de Salomão, clica aqui no curtir, já se inscreva se você não for inscrito e compartilha para todos os seus amigos e comente aqui qual o próximo personagem da Bíblia ou tema que você quer ver aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 1, 28. O início do reinado de Salomão. Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. O texto está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Então aqui vemos um pouco da história do início, né, e também do início do reinado de Salomão. Salomão é o fruto do adultério de Davi com Batseba, e ele, muito novo, teve que assumir o reino, né? Quando ele estava morrendo, Davi foi um rei muito sangrento. Era um rei, sim, segundo o coração de Deus, porém ele foi muito sangrento. E o Senhor tinha o projeto da construção do templo, né, para que as pessoas pudessem adorar o Senhor. Porém, Davi, com suas mãos sangrentas, não poderia fazer isso. E ele também já estava velho. Já o seu filho Salomão, como ele prometeu ao Senhor e jurou a Batseba que o faria rei, ele passa o trono para Salomão ali no seu leito de morte. Ele dá algumas instruções a Salomão, a quem ele deve se associar, a quem ele não deve se associar, né? Deu as instruções da construção do templo, né? E Salomão ali, muito jovem, já recebendo uma responsabilidade de ser o rei de Israel, guiar o povo amado de Deus. E sabemos que Salomão foi um rei muito sábio, um rei muito próspero e rico, e também muito inteligente, né? Ele escreveu 2 salmos, provérbios, cantares e eclesiastes. A gente vê várias mensagens bonitas, versículos, né, que você fala: nossa, que virtuoso. Todos eles foram Salomão que escreveu. Então, assim, foi alguém de fato usado por Deus. Porém, a história dele não é tudo isso. A gente tem alguns pontos a se marcar na vida de Salomão. Mas, assim, basicamente, Salomão assumiu o reinado de Israel muito cedo. Seu pai morre, o deixando ali cheio de responsabilidades. E ele muito cedo teve que se esforçar, porque ele não só recebeu tudo, mas ele teria que se esforçar para poder fazer tudo dar certo e para poder ser um bom rei. Então ele começou novinho, né, a tomar conta das coisas. E aí o Senhor aparece para ele num sonho, um anjo,
e fala assim: me pede qualquer coisa que eu farei por você. E ele pede sabedoria. Isso realmente não poderia ter sido melhor. Ele pediu sabedoria para poder gerenciar as coisas, para poder guiar o povo de Israel de acordo com o que o Senhor queria. E de fato ele fez isso, ele se esforçou. Ele começou a prosperar muito Israel, começou a fazer escolhas boas. E toda essa prosperidade em alguém tão jovem, que ao mesmo tempo também era tão sábio, adivinha do Senhor e chamava a atenção de outros povos. Salomão teve um reinado que não teve quase nenhuma guerra, praticamente, né? Ao contrário de Davi, né? Ele não teve que sujar as suas mãos de sangue, porque ele foi muito sábio nas escolhas, prosperou o povo, conseguiu fazer decisões sábias que fizessem com que o povo não sofresse, mas que sim chegasse mais próspero do que o Senhor queria, né? Mais próximo das bênçãos que o Senhor gostaria de dar ao povo. Então toda essa prosperidade, toda essa juventude dele fez com que outros povos começassem a observar o tipo de planejamento, de governo que esse jovem estava colocando, porque ele estava sendo um jovem assim, prodígio, tendo um planejamento de governo bom, tendo boas verbas, várias coisas legais. Então assim, ele começa a chamar a atenção dos povos inimigos. Mas os povos inimigos queriam fazer aliança, queriam também ser prósperos. Então começaram a aparecer várias propostas. Ele estava lá construindo o templo, porque o pai dele não poderia construir. E começou a aparecer várias propostas de outros lugares, né? Tiro, o Egito, a Síria, de fazer uma aliança com ele, oferecendo as filhas dele. E a gente sabe que não tinha muitas leis para os reis nessa época. As poucas leis que tinham era: não se acumule cavalos e nem mulheres. Porém, Salomão, sábio, prosperando e recebendo já os convites, as propostas, começou a dar lugar para as paixões dele, começou a aceitar, a se casar, a se relacionar com filhas, com mulheres que eram de povos inimigos, fazendo alianças perigosas, alianças na qual o próprio pai dele o advertiu para que ele não fizesse. Então, o que acredita-se é o seguinte: toda essa prosperidade dele começou a mascarar a vida jogada de paixões mundanas no coração de Salomão. Começou a dar espaço dentro dele para paixões. Ele começou a pensar: e sim, vai descer. Uai, eu tenho esse governo maravilhoso, onde que todos os pobres, as pessoas todas são prósperas. Eu vejo outros países querendo fazer aliança comigo, me vendo como alguém realmente poderoso e sábio. Então eu sou alguém até que, né, sou um reizinho que dá pro gasto, né? Então assim, será que eu não posso ter pelo menos uma paixão assim? Não posso casar com uma mulher aí que eu queira, mesmo que seja do povo inimigo? Não só isso, além dele casar com essa egípcia, começou a aparecer várias outras propostas, e ele começou a ter várias concubinas. Ele tinha milhares de concubinas, entendeu? Acho que realmente quase 1000 concubinas. Mulheres e concubinas, é muita coisa para um homem. Ele começou a querer satisfazer todos os prazeres do seu coração. E ele se justificava de tipo: ai, eu sou sábio, eu sou bom, Deus me deu tudo para governar, por que eu não posso ter mulheres? Até coleção de cavalos ele começou a ter. Então assim, vocês acreditam que grandes homens de Deus, que realmente foram usados para poder abençoar, podem ter páginas na vida marcadas por pecado? Assim como Davi, um grande homem, segundo o coração de Deus, porém o adultério fez com que ele caísse, entendeu? E é uma grande página manchada, ele teve que sofrer as consequências desse pecado dele. E o povo também sofreu. Então, ele começou a ter essa altivez de coração, começou a achar que por mérito, por tudo que ele fez pelo povo, ele achou que ele merecia dar vazão aos prazeres da carne, às paixões do mundo. Vocês já ouviram aquela passagem que diz sobre um semeador jogou semente sobre diversos tipos de solo? E aí conta o solo, né, onde que bate o solo cheio de pedras, e conta do solo. A semente nasce no solo entrelaçado de espinho. Ela ouve a verdade, ela está com a verdade ali plantada no seu coração, porém os espinhos, que são as paixões do mundo, começam a sufocar essa palavra. Foi assim com Salomão. Ele era um grande homem de Deus, que tinha a palavra semeada em seu coração, que tinha ali o legado de seu pai. O seu pai passou o legado para ele. Porém, uma coisa Davi não passou para Salomão.
Davi passou toda a ordem de Deus, as responsabilidades, mas ele não passou ali, o meu Deus, siga o meu Deus. Esse meu Deus agora é o seu Deus. Não. Ele falou, não, é o meu Deus, as minhas coisas, o meu reino, você se vira aí para poder fazer as coisas como eu quero, entendeu? Ele passou o reinado, mas não passou a paternidade, porque a paternidade que diz, olha, essa aqui é minha cultura, essa aqui é minha religião, esse aqui é meu Deus, sirva ele com todo o seu coração. Porque o irmão começou a chegar num nível de que, assim, além dele só querer as paixões mudando, ele começou a cometer idolatria. Entendeu? As paixões mundanas no coração dele estavam sendo maior do que o propósito, do que a missão dele. Então ele começou a ser um rei feiticeiro. Porque por ele ter 1000 mulheres, cada uma dessas mulheres tinha os seus próprios deuses. E ele começou a adorar os deuses das mulheres, sacrificar coisas para os deuses dessas mulheres. Por isso que muitas pessoas do ocultismo usam Salomão como base, porque é o rei feiticeiro. Ele fazia feitiçaria. Ele estava sendo rebelde contra Deus, deixando as paixões corroer o seu coração, e ele se achava que por mérito ele poderia ter isso. Muitas das vezes a gente é assim, eu faço tanta coisa para Deus, nossa, eu faço tudo, pelo menos tomar um vinho, beber um pouquinho, Deus não vai se preocupar comigo. Sim, Deus se preocupa até com isso, com os mínimos detalhes. Deus quer todo o seu coração, Ele quer ser exclusivo. Se não for para ser exclusivo, Deus não quer. E se você põe uma outra coisa na frente de Deus, isso se torna uma idolatria. Se você prioriza os prazeres, ao invés da palavra de Deus, a missão que Deus te deu, você está novamente deixando, assim como Salomão, as paixões mundanas sufocar a palavra, a semente de Deus. E foi isso. Então ele começou já a não virar aquele rei, sábio, próspero. Ele virou um rei feiticeiro. E até hoje não se sabe, não é falado se ele teve a salvação. E fez com que as suas vontades o escravizasse. Ele, novamente, assim como Sansão, foi feito livre. Porém, ele deixou que as vontades, que as paixões do mundo, as vontades de ter várias mulheres, entendeu? A imoralidade sexual, a idolatria, com os outros deuses, com outras coisas na vida, que começou a criar altar, que papelão. Tem um grande templo de Salomão que ele fez, para ser a construção para Deus, mas quantos templos ele fez para outros deuses, para outros demônios? Realizava magia negra. Olha que página manchada na vida de Salomão. Então isso é muito complicado. E a gente vê que ele também depois começou a aplicar altas taxas no povo. E o povo começou a sofrer. O povo que era próspero, livre, tranquilo, começou a sofrer a grande opressão, porque a pessoa quer alimentar os seus vícios. Então ela começa a usar pessoas para alcançar seus objetivos e não usar objetivos para alcançar pessoas. Então eles começaram a usar as pessoas para poder extrair o máximo, para ficar bem rico e satisfazer os seus luxos, suas luxúrias com essas mulheres, sacrificar coisas aos deuses dessas mulheres. Então foi um papelão a vida de Salomão. Muitas vezes a gente não vê esse lado, a gente não vê que Deus nos colocou na terra para a gente ser um fermento, que em menor quantidade faz com que toda uma massa seja fermentada, seja mudada, transformada por Deus. Assim que o Senhor coloca os representantes deles, que sou eu, você, foram esses líderes, é para que movimente uma geração, é para que mude uma história, não para que você se perca no meio daquelas pessoas. Quando o Senhor fala para não sentar na roda dos escarnecedores, não é que você não possa sentar onde tem pessoas ímpias e falar da palavra de Deus. Muito pelo contrário, o Senhor quer que você pregue a essas pessoas. Por isso o ID é para todos. Mas Ele não quer que você sente e que aquela mesa continue sendo de escarnecedores. Ele quer que você sente, pregue a palavra e que você transforme aquelas pessoas. Foi para isso que o Senhor colocou Salomão ali, para que ele fosse um rei sábio, próspero, que gerenciasse o povo, não que ele cedesse às paixões, às vontades da carne. E esse é o nosso problema. Então vamos pensar para que a gente não acabe como Salomão, porque não fala sobre a questão de ele ser salvo. Isso é problemático. Um cara rei de Israel não falar nada sobre ele ser salvo, isso é problemático. Então a gente não pode acabar sendo um crente feiticeiro, um crente rebelde, um crente idólatra, que deixa as paixões do mundo sufocar. Vamos focar em Deus, focar no que Deus tem passado para a gente e transmitir para as pessoas, porque isso é o mais importante. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte, comenta e compartilhe com seus amigos. Comente aqui o próximo tema e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!